Oi, quinto ano. Estamos aqui em mais uma semana, na semana 6 de língua portuguesa. Nós já concluímos o nosso módulo, já fizemos uso de todas as páginas, fizemos todas as atividades propostas, mas eu acho que a gente tem necessidade de aprender umas coisinhas por fora, né? Eu vou introduzir 3 conteúdozinhos bem básicos para vocês, mas que são essenciais, tá? Para o nosso conhecimento. Eu fiz uma apresentação em PowerPoint, fiz uma folhinha e vou mostrar também uma foto que eu tirei de um esqueminha que eu organizei no meu caderno. Aí tirei a foto, a minha letra, para vocês visualizarem, tá? E aí eu vou mostrar um de cada vez e vou compartilhar minha tela com vocês para a gente fazendo passo a passo. Vamos começar. Nosso primeiro conteúdo é o advérbio. Nós já vimos no ano passado, né? E vamos dar introdução à locução adverbial que faz parte desse conteúdo que a gente está aprendendo. Esse PowerPoint é do quinto ano e nós vamos começar agora. O que é um advérbio? O advérbio é a palavra que modifica o verbo, acrescentando a ele circunstâncias de lugar, negação, tempo, modo, afirmação, entre outros, né, advérbios que existem, que a gente vai ver lá no esqueminha da classificação que eu vou mostrar. Então, gente, o advérbio é uma palavrinha que modifica o verbo, né? Ela dá um outro sentido à frase, porque ela modifica o verbo. Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui uma frase como exemplo. O sono vem devagar. O sono vem, né? Vem é o verbo. E eu poderia usar só essa frase, o sono vem. Eu não preciso dessa palavrinha devagar aqui. Mas eu quis colocar. O sono vem, né? Ele pode vir a qualquer momento. Mas eu quis colocar, eu quis dizer que ele vem devagar. Então, eu coloquei um advérbio. Esse advérbio devagar, ele deu um outro sentido para a frase, né? Da mesma forma que eu poderia colocar lentamente, eu poderia colocar vem depressa, o sono vem cedo, o sono vem tarde. Eu poderia colocar outros advérbios para fazer a mudança do verbo, né? Eu posso especificar em que momento o sono vem. Então, o advérbio, ele modifica o verbo, tá? Ele serve para modificar o verbo, dar um outro sentido para a frase. Vamos mudar de slide. Nós temos aqui a classificação dos advérbios. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de cada um, tá? Não vai dar para ler todos, porque senão vai tomar muito tempo e o nosso vídeo acaba ficando muito pesado. Nós temos aqui, vamos começar pelo amarelo, o advérbio de modo. O advérbio de modo, nós temos como exemplo o bem, o mal, o assim, o melhor, entre outros, né? Nós temos bastante exemplo de advérbios de modo. E, ó, grande parte das palavras que terminam em mente, certo? Muitas palavras que terminam com esse pedacinho aqui, ó, mente, também são advérbios de modo, tá? Nós temos um advérbio de afirmação, sim, realmente, perfeitamente, positivamente, efetivamente. Nós temos também advérbio de lugar, abaixo, acima, adentro, adiante. Nós temos aqui o atrás, ó, que vocês precisam guardar esse, que a gente vai trabalhar ele em outro conteúdo nesse mesmo vídeo, tá? Temos os advérbios de intensidade, bastante, demais, mais, menos, muito, quanto. Temos os advérbios de dúvida, né? Quando a gente não tem certeza, a gente coloca ele. Possivelmente, talvez, aparentemente, supostamente, provavelmente. Temos o advérbio de tempo, quando ele indica tempo. Logo, primeiro, ontem, tarde, amanhã, então, nunca, primeiramente, tarde. O tarde aparece 2 vezes aqui, ó. Advérbio de negação, não, tampouco, nem, nunca, jamais.
E nós temos aqui 3 tipos de advérbios que não são comuns, mas a gente vai apresentar para vocês. O advérbio de ordem, o advérbio de exclusão e o advérbio de inclusão. E temos aí os exemplos, né? E aí eu vou fazer a leitura de uma frase para vocês. Deixa eu subir aqui o vídeo para poder vocês fazerem a leitura. Observação. No advérbio de intensidade, só o de intensidade, tá, gente? É esse laranjinha aqui. Além do verbo, ele também pode modificar um adjetivo ou outro advérbio, certo? Então, ele não modifica somente o verbo. Ele pode modificar também o adjetivo e pode modificar também outro advérbio. E aí? Se ele pode modificar outro advérbio, quer dizer, então, que numa frase pode existir mais de um advérbio? Certo. Quando na frase existe mais de um advérbio, quer dizer que nós estamos falando da locução adverbial. O que é a locução adverbial? A locução adverbial é o conjunto de 2 ou mais palavras que exerce a mesma função do advérbio. Ou seja, modifica o verbo, acrescentando a ele circunstância de lugar, tempo, modo, negação, dúvida, intensidade e os outros que a gente viu também naquela classificação no slide anterior. Vamos lá, nós temos aí os exemplos. Neste lugar, eu me encontrarei com ela. Essa locução adverbial aqui está indicando, ela está dando a entender que está indicando o quê? Lugar, tá? Com certeza eu me encontrarei com ela. Está indicando o quê? Uma afirmação. Com certeza. Em breve eu me encontrarei com ela. Está indicando o quê? Tempo. Está dizendo que vai ser em breve, né? Vai existir um momento que vai ter um encontro. E o de modo algum eu me encontrarei com ela. Se é de modo algum, está indicando o quê? Negação. Não vou encontrar. Então, na mesma frase, nós colocamos locuções adverbiais diferentes, né? Com advérbios diferentes, lugar, certeza, breve. E a mesma frase tem sentidos diferentes. Então, o advérbio ele traz um sentido diferente para a frase. A mesma frase com advérbios diferentes, ela quer dizer coisas diferentes, tá? Com a mudança da locução adverbial, as frases também mudaram de sentido. Então, nós vamos revisar, né? O advérbio ele serve para quê? Para modificar o verbo, certo? Mas existe aquele advérbio, como nós falamos aqui no slide anterior, que é o advérbio de intensidade. Ele serve para quê? Ele também modifica o verbo, mas ele também pode modificar um adjetivo ou outro advérbio, tá? E aí nós vamos passar para o conteúdo seguinte, que é o onde e o aonde. Vamos lá. Essa é uma dúvida para quem escreve. No entanto, o uso de cada um desses termos é bem simples. A palavra onde é usada para se referir a um lugar, o equivalente a em que. Já aonde é a combinação da preposição a com o advérbio ou pronome relativo onde. Nós já vimos preposições também no ano passado, né? Então, o a ele também pode ser uma preposição. Portanto, a mais onde é igual a aonde. Assim, o termo aonde só pode ser usado quando acompanhado de outro termo que exige a preposição, como na frase vou aonde você for. Tia, eu ainda não entendi. Vou mostrar essas 2 imagens aqui para vocês. Deixa eu mudar a posição aqui da câmera. Olhando para essa primeira imagem aqui, nós temos 2 perguntas. Onde estou e aonde vou? Então, nós temos aqui o onde e o aonde. Quando a gente fala de onde,
da ideia de lugar fixo. Onde eu estou? Eu estou num lugar, certo? Fixo. E aonde você vai? Da ideia de quê? De que você vai se movimentar, né? Você vai até algum lugar. Então, quando a gente fala de onde, da ideia de lugar fixo. Quando a gente fala de aonde, da ideia de movimento. Então, a gente pode pegar essa dica e deixar guardadinha aí, tá bom? Fiz essa folhinha para vocês vão receber essa folhinha. Temos aqui um pouquinho de atividade, ó, 3 questõezinhas básicas para vocês fazerem de acordo com a explicação. E nós temos também o terceiro conteúdo, que é a folhinha que eu tirei foto para vocês do esqueminha. Esse conteúdo tem a ver com o primeiro conteúdo lá do advérbio, né? Fiz aqui o cabeçalho, ó, Colégio Ressurreição Tijuca, 5º ano. Só para vocês lembrarem um pouquinho os tempos de sala de aula, né? Em breve está chegando essa volta aí, Deus quiser. Nós temos aí o conteúdo traz com Z e sem acento, traz com S e com acento e atrás, né? São 3 palavrinhas que confundem a gente. Eu vou dizer para vocês agora o que significa cada um. Temos aqui o traz com Z. O traz com Z, ele é o verbo trazer. Por isso que ele é com Z, né? É a conjugação do verbo. Vamos dar um exemplo. Júlia traz o dever feito todos os dias. Ela traz o dever para a escola todos os dias completo. Ela traz. É uma ação. Então, é um verbo. Esse verbo foi conjugado. Ela traz o dever feito, certo? Então, quando a gente se refere ao verbo trazer, a gente utiliza o traz com Z, tá? Nós temos aí o traz com S e com acento. Esse traz com S e com acento, ele é um advérbio de lugar. Ele indica posição, tá? E ele precisa estar acompanhado de uma preposição, tá? Vou dar o exemplo para vocês. Ela estava por trás de tudo. Olha o por aqui, ó, a preposição na frente. Ele vem acompanhado, o trás veio acompanhado de uma preposição. Ela estava por trás de tudo. Esse por trás de tudo indica a parte posterior, né, de alguma coisa. João ficou para trás na fila, então ele ficou lá no final da fila, que também indica a parte posterior. Então, esse advérbio de lugar, ele indica que é a parte posterior de algo, tá? E o atrás também. O atrás também é um advérbio de lugar e indica a parte posterior também. Vamos ver o exemplo. A farmácia fica atrás do mercado. Não está indicando uma posição? Então, é o advérbio de lugar, mas também está indicando que é uma parte posterior, né? Fica atrás do mercado. Alice se escondeu atrás da porta. Está indicando também um lugar. Então, o trás e o atrás são advérbios de lugar, tá? Eu vou abrir aqui a minha tela, que eu vou falar com vocês. Bom, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Preparei uma folhinha para cada conteúdo, para vocês realizarem atividades, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me procurar, eu estou à disposição. E falta, deixa eu voltar aqui, falta um PowerPoint e não vai ficar para trás. Ó, o sucesso é a meta, o esforço é sempre o caminho, né? Para a gente chegar no sucesso, a gente precisa se esforçar. Eu tenho visto que vocês estão se esforçando bastante, né? Estão pesquisando, estão correndo atrás. Isso é muito importante para o sucesso, tá? Que está chegando, com certeza o sucesso vai chegar, porque eu estou vendo que vocês estão correndo atrás. Eu queria desejar uma boa atividade para vocês, tá? Que vocês façam tudo bem, com bastante atenção. E se vocês precisarem, eu estou aqui, tá bom? Um grande beijo e até a próxima atividade.